Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tá todo mundo torcendo aí pelo final dessa loucura que a gente está vivendo? E aí, vocês estão estudando? Espero que vocês estejam estudando, viu? A vida não pode parar, a vida tem que continuar, tá bom? Ó, então hoje eu até conversei com o Thiago, a gente inseriu, acho que uma situação bem importante, né? A gente falar um pouquinho sobre o corona, né? Por quê? Pode ser que ainda tenha algumas pessoas meio perdidas com relação a isso, né? Então a gente vai conversar um pouquinho. Aí o que eu preparei para vocês? Eu preparei um conteúdo global, um conteúdo geral, que a gente vai conversar diretamente sobre isso, mas eu dei uma especificada para várias categorias, porque de repente, como é uma turma mista, podem ter pessoas que sejam de diversas áreas, então eu vou tentar englobar o mais próximo possível da sua realidade, aí você vê aquilo que se encaixa para você, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o Covid, tá? Então vamos lá. Vamos entender esse processo, né? A gente pensa assim, caramba, por que a China tem esses hábitos que a gente considera assim bem estranhos, né? Então vamos entender aí esse processo, né? Então você vai ver que ó, essa revista aqui, The Lancet, ela é muito considerada, né? Ela tem muito prestígio essa revista, né? Então, se você procurar se aprofundar melhor, você vai ver que ela vai explicar as razões que estão por trás dessa prática da China que a gente considera assim super estranha, né? A gente não concorda de forma nenhuma. Então vamos entender um pouquinho o que aconteceu. Entre 1958 e 62, olha o que aconteceu. 45 milhões de chineses morreram de fome. Você tem noção desse número? Por que eles morreram de fome? Por causa de um problema político que eles tiveram. Então, na época, né, o Mao, ele teve a ideia de fazer um grande salto para frente, né? Ele queria um programa de aceleração para o crescimento da China, né? Beleza. No papel, isso funcionou maravilhosamente bem, mas na vida real foi uma tragédia, né? Então foi uma tragédia com dimensões continentais, um custo altíssimo. Muitas vidas sofreram. Só que o que acontece? Essas pessoas não sofreram por causa de uma guerra, por causa de uma catástrofe, por exemplo. Elas sofreram por causa de uma decisão equivocada do governo, que ele falava em nome da igualdade e da justiça social, mas que ele desqualificava sistematicamente as pessoas ou qualquer pensamento que não concordasse com ele. Então foi realmente uma tragédia. Ok. Aí o que aconteceu? Como já falei, milhões de pessoas morreram. Quando chegou em 79, aí o governo temia não conseguir voltar a alimentar os seus milhões de habitantes, certo? O que aconteceu? Ele abriu atividades agrícolas para grandes grupos privados. Esses grupos começaram a produzir o que? Ó, galinha, porco e vaca. Eu e você temos familiaridade com esses alimentos. Só que os pequenos agricultores, eles não tinham como fazer isso. Então eles começaram a criar cobras e tartarugas. O que aconteceu? O governo apoiou essa iniciativa, certo? Então tudo começou aí. Ao mesmo tempo, quando esses pequenos agricultores começaram a produzir esses animais que a gente não tem tanta familiaridade, tem as crenças antigas, né? Muitas famílias acreditam que quando se come órgãos de animais selvagens, pode curar ou prevenir doenças. Por exemplo, eles acreditam que a carne do pangolim ajuda a aliviar o reumatismo, olha que maravilha. O sangue dele ajuda a promover circulação sanguínea e as escamas é um bom aliado ao tratamento estético. E até hoje o pangolim é um dos animais mais traficados no mundo. Se você não conhecia, tá aí o pangolim, né? Então ele é um tamanduá, só que você vê que ele é um tamanduá cheio de escamas, né? Um pouco diferente daquele que a gente está habituado a ver, certo?
Aí a cultura alimentar chinesa, ela também acredita que os animais recém-abatidos, eles são mais nutritivos. Só que, junto com isso, eu tenho um aumento da transmissão viral, né? Transmissão de vírus. Até os cientistas chineses salientam isso, certo? Então, é uma coisa que também para eles é real, certo? E aí a gente vê, né, as comidas exóticas da China, né? Cachorro, escorpião, cigarra e por aí vai, né? Então, o que acontece? Ao invés de a gente achar que simplesmente é exótico o gosto deles, como de fato é, a gente precisa entender que eles começaram a surgir simplesmente por necessidade. Então, por conta da necessidade é que esses alimentos surgiram. Você vê que interessante, né? Então, é muito importante a gente conhecer um pouquinho, né, o processo, conhecer um pouquinho a história, embora que a gente não foi ensinado sobre isso na escola, né? Pelo menos eu não me lembro de ter aprendido sobre isso, certo? E aí, além de tudo isso, né, dentre essas necessidades pelo costume culinário, que a gente já viu, ainda tem o fato de apenas 20% do solo chinês é cultivável, né? E a população parece que é um pouquinho grande, né? Aí, ó, olha a situação. Imagina você tá numa praia assim, que tal? Então, a gente vê que são vários fatores que foram se juntando para a gente chegar onde chegou agora, né? Aí o que acontece? Surgiu então a necessidade de se comer tudo aquilo que oferecesse proteína. E aí a gente sabe que eles comem brotos de bambu, raízes de lótus, cogumelos, alguns insetos. Ok. Realmente isso está comprovado. Essas iguarias que a gente não concorda, elas são cientificamente comprovadas como ótimas fontes de proteínas. Então, eles querem viver, eles querem se alimentar. A partir dessa necessidade, então, criaram muitos pratos exóticos, né? É claro que muita gente começou a provar essas comidas por curiosidade, né? Já que ele já tinha uma comida bem estabelecida, né? Peixe, carne suína, frutos do mar, por exemplo. Mas existe aí, começou a existir também a necessidade e o interesse em conhecer, né, esses pratos exóticos, tá? E aí, o que acontece? Estamos agora nos dias de hoje, né? Dezembro de 2019, várias unidades da cidade de Wuhan, você sabe que foi lá que começou, né? Relataram um surto de pacientes com uma pneumonia de causa desconhecida. Estavam epidemiologicamente ligados ao mercado atacadista de frutos do mar naquela região. E aí a gente começou a ver, né, nas redes sociais aí, vários vídeos, né, de animais estranhos nos mercados, né? Enfim, a gente viu bastante isso, né? Então, aí começaram a fazer a ligação dessa suposta pneumonia com esses mercados, tá? E aí, a partir de algumas amostras, né, desses casos, um novo coronavírus foi identificado. Por que um novo? Porque ele não é o coronavírus, ele é o 7º da linhagem dele. Foi identificado e, como eu te falei, tornando-se o 7º membro da família, tá? Que infectam os seres humanos, ok? Então, isso assim para a gente entender um pouquinho esse processo, tá? Então, o que é importante para mim e para você? Essa apresentação, ela foi feita aqui, ó, final de abril de 2020, né? Melhores evidências, os melhores documentos que tinha-se naquele momento, né? Numa situações como a pandemia, para uma nova doença, poucas condutas são baseadas em evidências e muitas baseadas em comunicações pessoais de profissionais e locais com elevado número de casos. Ou seja, então a gente está trabalhando a gente não está trabalhando com o que é verdade absoluta. Não tem uma verdade absoluta do coronavírus. Ainda está sendo trabalhado, ainda está sendo investigado, ainda está sendo buscadas soluções, como você tem visto,
certo? Então, muitas das conversas que a gente vai ter aqui, daqui uma semana, daqui 2, daqui 3, daqui um mês, um ano, não será mais verdade, tá bom? Ok. Então, quem são os coronavírus, afinal de contas? Eles são uma grande família viral, conhecidos desde a década de 60, voltamos um pouquinho na história para conhecer um pouco, né? E eles têm alta capacidade de mutação. O que eles fazem? Eles causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais, certo? Essas infecções elas vão variar de leves, moderadas e graves. E a gente tem 4 gêneros deles: alfa, beta, delta e gama. Quem afeta os seres humanos? Os alfa e os beta. Ok? Então esses são os coronavírus, tá? Vamos entender também qual a diferença entre endemia, epidemia e pandemia, né? Tão falada pandemia. Vamos entender primeiramente como é que funciona a diferença, tá? Então a endemia, primeiro, o que é uma endemia? É uma doença localizada em um espaço limitado, denominado faixa endêmica. Ela fica só naquele lugar, ela não se espalha. Significa que endemia é uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, ela tem uma causa local, não atingindo nem se espalhando para outras comunidades. Eu me lembro de um caso que teve aqui no Tocantins, eu não sei te dizer há quantos anos, mas não é tão antigo, vamos dizer assim. Teve numa cidade do Bico, não me recordo o nome agora, alguns anos atrás, teve uma endemia lá. Alguns de vocês vão se lembrar que numa determinada água da região, não me lembro o que tinha na água, não me recordo, perdão. As crianças acabavam tomando banho naquela água e elas começaram a ficar com uma inflamação nos olhos. Você se lembra disso? Então ali foi uma endemia. Então foi só naquele local que aconteceu a situação. Por quê? Por conta da água daquele local que tinha ali naquela cidade, tá? Vê se você se lembra dessa situação. Aí se você se lembrar, ou de repente alguém dá uma pesquisada e coloca aí no grupo pra gente recordar, por favor. Eu bem que poderia ter feito isso, né? Falhou, hein? Tá bom? Aí eu tenho a epidemia, é uma doença infecciosa, então você tá vendo aqui a diferença. A endemia é o quê? Qualquer doença. Qualquer doença. Quando eu vou para a epidemia, é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa comunidade ou região e ela pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões. Aí sim, ela já sai daquela região e ela faz o surto epidêmico. Pode ocorrer por quê? Por causa de um desequilíbrio, ou seja, de uma mutação do agente transmissor da doença, ou então pelo surgimento de um novo desconhecido. Coronavírus, eu e você sabemos que ele já sofreu várias mutações, por exemplo, mas nós não estamos numa epidemia, nós estamos numa pandemia. Então, a pandemia é uma epidemia que atinge grandes proporções, ou seja, pandemia é uma epidemia muito maior, podendo se espalhar por um ou mais continentes ou por todo o mundo, olha o corona aqui, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras. Dentre esses critérios da definição da pandemia, a gente precisa lembrar que a doença ou aquela condição clínica, além de se espalhar ou matar um grande número de pessoas, ela deve ser infecciosa, tá? Senão ela não é uma pandemia. Tudo bem até aí, pessoal? E aí sim, chegamos no Covid-19, né? Não queríamos ter chegado, mas infelizmente chegamos, né? Quando se fala em pandemia, a gente tem 3 níveis, tá? Nível 1, alerta, ou seja, não tenho nenhum caso confirmado, estou no nível de alerta ainda. Nível 2, eu tenho um perigo eminente, eu já tenho um caso suspeito.
tá? Aqui eu não tenho nenhum caso confirmado, aqui eu já tenho um caso suspeito no nível 2, e no nível 3 eu tenho uma emergência de saúde pública, ou seja, eu tenho caso confirmado. Eu tenho um caso confirmado de alta transmissibilidade e letalidade. Então, infelizmente, eu e você estamos diante do nível 3, certo? Tá, e essa nomenclatura Covid-19, né? Por quê? Covid-19, Co de corona, lembra que eu te falei que ele é o 7º da família? Então é o 7º da família de coronavírus. Vi de vírus, D de doença e 19 porque ela apareceu em 2019, tá? Então essa é a nomenclatura porque recebeu esse nome. E a gente não quer, né? A 8ª geração, a 9ª geração, a gente não quer, certo? Por isso que você deve ter até visto nas redes sociais que divulgaram, né, esses WhatsAppzinhos, né, que a gente recebe, esses videozinhos, divulgaram um chinesinho no mercado, não aqueles mercados abertos iguais foram os primeiros, mas um mercado fechado, tipo Extra assim, né, aí fechado e com várias gaiolas, né, de animais, e um molequinho, um chinesinho lá, pegou um sapo desse tamanho, colocou o sapo na boca e rasgou ele com a boca assim, né, comendo o sapo cru, comendo as vísceras do sapo cru, né? E aí a legenda era, vem aí o Covid-20, né? Então a gente não quer isso, né? Credo. Cara. Aí, ó, então eu e você acompanhando aí os noticiários e tudo mais, a gente vê que o morcego é supostamente o grande vilão da história, né? Então ele também tanto pode passar para um outro animal e o animal passar para o ser humano, né? O camelo também entra aí nessa rota, né? De suspeito, né? Um suspeito vilão. E também o morcego será que ele pode passar, né? Diretamente pro homem, né? Então ainda está se conhecendo, né? Ainda está se estudando quem é afinal esse vilão tão temido, né? Ia falar temido, certo? Então aí a gente tem a transmissão de pessoas para pessoas, certo? Aí a gente tem a epidemiologia na Europa e na Ásia, né? Então a gente não vai falar desses números aqui, até porque esses números são de abril, então eles já estão defasados, né? Mas a gente tem acompanhado nos noticiários nessa questão de números dos doentes, dos óbitos, enfim. Mas o que é importante? Em 11 de março, a Organização Mundial de Saúde, ela classificou o Covid como pandemia, que a gente já sabe, certo? Passando a considerar o continente já em risco e não mais só a China como centro global da doença. Então, você vê que muito rápido ele avançou, né? Como a gente sempre tem ouvido falar, né? O grupo de idosos é o mais afetado, né? É a maior taxa de mortalidade e letalidade, até 15% naqueles pacientes com mais de 80 anos. Então, como nós somos da saúde, fica bem importante a gente se lembrar, né, ter isso muito claro, que a subnotificação, a triagem precoce desses pacientes e a assistência prestada aos pacientes críticos são fatores que podem explicar a diferença tão discrepante dos efeitos de uma mesma doença entre países, estando diretamente relacionada à mortalidade. Então, nós temos um papel muito importante aí como profissionais da saúde, tá bom? E no Brasil, como é que foi o histórico, como é que está sendo, né? Então, a gente teve um primeiro caso em janeiro, lá em Minas Gerais, um turista vindo da Itália. Depois, o primeiro caso oficial foi em fevereiro, 27 de fevereiro, em São Paulo, um turista de 61 anos vindo da Itália. Ele visitou a Lombardia, né, o epicentro da doença. O primeiro óbito foi em 17 de março, em São Paulo. Aí sim, em 20 de março, ou seja, 3 dias depois, o Ministério da Saúde declarou que há transmissão comunitária da Covid-19 em todo o território nacional. O que isso significa? O que é uma transmissão comunitária? Uma transmissão comunitária é quando a gente não sabe mais onde adquiriu a doença.
Antes eu sabia, eu tive contato com uma pessoa que teve a Covid. Agora não, eu peguei onde? No ônibus? Não sei, eu peguei na fila do banco? Não sei. Então a transmissão agora ela é comunitária a partir de 20 de março, tá? Essa declaração do Ministério, para que serve? É um comando para que todos os gestores nacionais adotem medidas para promover o distanciamento social e evitar aglomerações. Então foi uma medida para que todos nós começássemos a ter consciência disso e optássemos pelo isolamento social principalmente, tá? Evitando aglomerações. Em 11 de março de 2020 vem a portaria 356, quando uma pessoa no Brasil apresentar sintomas respiratórios, então isso está valendo. Quais sintomas? Febre, tosse, dor de garganta ou dificuldade para respirar. Esse médico vai prescrever o isolamento e emitir o atestado para o doente e todas as pessoas que residem no mesmo domicílio, mesmo que não apresentem sintomas, por 14 dias. Por quê? Porque muitas pessoas podem ser contaminadas, serem infectadas, serem positivadas e não apresentarem sintomas. Então, na dúvida, a gente vai manter essa pessoa em isolamento social também, tá? E a gente ouve falar, né? Vamos achatar a curva. Ah, vamos achatar a curva. Vamos achatar a curva. Ok. Eu e você temos um super interesse em achatar a curva. Nossa, como temos. Mas como é que achata? Senta em cima da curva? É assim que a gente vai achatar a curva? Como é que a gente faz? Então, o que é importante? Aqui, ó. Aqui eu tenho a pandemia sem intervenção, né? Crescendo, 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 crescendo. Aqui eu tenho a pandemia com intervenção. Aqui você não tá vendo, mas aqui tem um risquinho bem fraquinho, aqui tá escrito capacidade do sistema de saúde. Então, quando eu faço a intervenção, eu consigo achatar essa curva e as pessoas infectadas, as pessoas positivadas, elas têm condições de serem absorvidas pelo sistema de saúde. Se eu tenho essa capacidade aqui no sistema de saúde, mas eu tenho esse tanto de doentes, como que eu vou conseguir colocar isso aqui embaixo disso? Certo? E como é que eu consigo isso? Perfeito, risadária. Você falou certinho. Com o isolamento social, você acertou, certo? Márcia, eu tô esperando sua resposta também, que você também tá calada, viu? Certo? Situação no Brasil. Novamente te dizendo, esses números já não são mais os mesmos, mas vamos usar como base, né? Infectados 53 mil, mortos 3.697. Tenho aí uma taxa de letalidade relativamente baixa, né? 6,9. A questão é, enquanto a gente ouve falar só em números, morreram tantos mil, morreram não sei quantos. Claro que a gente sente, porque aquela pessoa tinha uma família, né? Ela deixou pessoas sofrendo, ela deixou pessoas chorando, a gente não quer perder ninguém da família. A questão é que se a gente não se policiar, se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai, ao invés de começar a ouvir números, a gente vai começar a ouvir nomes, né? Então, a Dona Maria ali da esquina, nossa, a Dona Maria, ela se infectou, pelo amor de Deus, misericórdia. Então, aí a coisa começa a ficar complicada, certo? A gente não quer ouvir nomes, não é isso? E aí a gente tem aqui, ó, 25.318 curados, ou seja, 47%. Então, é nesses números que a gente tem que se apegar. A gente não tem que se apegar aqui, a gente não tem que se apegar aqui, a gente se alimenta dessas informações aqui. Tá bom, pessoal? A questão de óbitos por faixa etária. Então, crianças até 9 anos, né, 0,3. De 10 a 19 já aumentou um pouquinho, como você pode ver, muito pouquinho, mas aumentou, né? Aí de 20 a 39, a gente teve um aumento aí razoável, certo? De 40 a 59 aumentou bem, né? Triplicou praticamente, mas olha o salto que deu aqui.
Então, de 60 anos ou mais, então a gente tem aí um salto grande, né, de óbitos por faixa etária. E eu e você temos pessoas que nós amamos dessa faixa etária. Então, como essas pessoas são da classe de maior risco, né, a gente precisa ter muito cuidado com os nossos idosos, né? Vamos cuidar bem, nesse momento o sinal de amor é eu deixar essa pessoa isolada, né? É eu estar com essa pessoa, mas não fisicamente, não abraçando, não beijando, certo? Aí os óbitos por principais grupos de riscos também. Os cardiopatas 945, diabéticos 734, pneumopatas 187, renais 160, neurológicos 159, imunodepressivos 108, obesos 96 e asmáticos 56, tá? Então são os óbitos por grupos de risco. O que a gente aprendeu até agora com o Covid? Eu particularmente já aprendi duas coisas, né? Primeira, que o Covid mudou, sem dúvida alguma, ele mudou o curso da história, isso daí é fato, a história nunca mais, o curso da história nunca mais será o mesmo, e Deus mostrou quem é que manda no pedaço, né? Então, Deus colocou todo mundo na mesma panela, não importa se é anônimo, se é andarilho, se é artista de cinema, se é rico, se é pobre, se é amarelo, se é verde, se é azul, se é negro, se é hétero, se é homo, não importa. Todos estamos exatamente na mesma condição. E Ele é que tem o domínio. Na hora que Ele quiser acabar com isso, Ele vai acabar, né? No momento que ele considerar que seja o momento apropriado, certo? Então é um momento de bastante reflexão, de a gente rever aí os nossos conceitos de vida, né? Então, ó, 2,74 das pessoas podem se infectar pelo vírus a partir de um único infectado, ou seja, uma pessoa infectada, ela infecta mais de uma pessoa, tá? Segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia. 80% dos casos da Covid são leves e não necessitarão de hospitalização, somente o isolamento domiciliar. Então, ó, eu e você podemos promover o isolamento domiciliar sem estarmos contaminados, né? Então a gente se adianta, a gente trabalha com a prevenção. 5% dos infectados vão precisar de suporte intensivo com internação nas UTIs e com taxas de mortalidade mais elevadas nos idosos e portadores de doenças crônicas, que foi o que nós falamos agora anteriormente, certo? Aí a gente tem as medidas de biossegurança e conceitos, né? As medidas de precauções de doenças transmitidas pelo contato, por gotículas, pelo ar, por veículos comuns e por vetores, certo? A biossegurança, o objetivo dessas medidas, a gente já falou isso em outros momentos, né? Durante as nossas aulas, a gente sempre colocou isso em primeiro lugar, né? Segurança de cena e biossegurança, né? Só que aqui a gente tem agora uma biossegurança mais direcionada para essa situação, tá? Então, o objetivo dessas medidas é impedir a disseminação de um agente infeccioso do paciente infectado para outros indivíduos, né? Então, isso pode acontecer através de contato, de gotículas, pode acontecer pelo ar, por veículos comuns, e por vetores, né? Então, a gente vai ver cada uma dessas possibilidades que a gente tem aí de possíveis contaminações, né? Então vamos ver como é que funciona cada uma delas. Combinado? Então, aí quais são os tipos mais frequentes, né? O contato direto e o contato indireto. Isso é muito mais frequente que as outras variações, tá? Como é que é o contato direto? Com a superfície corporal, ou seja, existe a transferência do micro-organismo entre o paciente que está infectado com aquele indivíduo que está suscetível a receber aquele micro-organismo, tá?
E o contato indireto, através, esse micro-organismo, ele vai ficar num objeto, esse objeto fica contaminado. Então existe essa transferência indireta. Como é que existe? Por exemplo, pelo material que foi usado naquele paciente, por exemplo, né? O esfigno, o termômetro, o esteto, aquele material, aquele equipamento que foi usado num paciente infectado, ele não foi devidamente higienizado, então ele pode ser um veículo de transmissão desse micro-organismo, tá? Vão acontecer através das gotículas ou perdigotos. Como é que se forma isso? Através da fala, da tosse e do espirro. Então essa transmissão vai ocorrer pela deposição, fica depositada, essas gotículas ficam depositadas na mucosa nasal, ocular ou oral, através de um contato muito próximo, ou seja, eu tenho um contato muito próximo, menos de 1 metro com uma pessoa infectada, né? Então essas gotículas não permanecem suspensas no ar e nem tampouco são transmitidas em distâncias maiores que 1,5 metro. Por isso é tão importante que a gente mantenha a distância uns dos outros, tá? Então existe essa razão, isso é cientificamente comprovado, tá? Aí, certo? Um exemplo, certo? Ok. E a gente também tem o ar ou os aerossóis. Como é que ocorre isso? Pela disseminação de aerossóis, que são micropartículas infectantes, ou seja, são partículas menores, que são geradas por algumas partículas liberadas por procedimentos, por exemplo, aspiração traqueal, broncoscopia, elas vão se ressecar e elas vão ficar suspensas no ar, tá? Então você vê que já é uma modalidade de transmissão aí diferente. O que acontece? Essas partículas, elas vão ficar rapidamente, elas vão alcançar o ar com rapidez e a maioria permanece em suspensão, ela não vai cair, tá? Por períodos prolongados. Então, por exemplo, eu estou passando nesse ambiente que tem aerossol aqui, eu estou passando aqui e eu inalo, então eu posso ficar contaminada, tá? Se eu tiver suscetível à doença. Essas partículas de poeira suspensas, por exemplo, por varredura a seco ou agitação de roupa, por exemplo, também pode conter essas partículas infectantes, então é importante a gente ficar de olho, tá bom? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Aí, com relação à biossegurança, quais são as barreiras de proteção que a gente tem? Lavagem das mãos, luvas, máscaras, óculos, capote, quarto privativo e botas, tá? Aqui a gente tem a precaução padrão, certo? Padrão. Então, o pessoal que está dentro do hospital já está habituado com esse equipamento aqui, né? Tá? Com algumas das situações. E para outros vai ser novidade, então vamos ficar atentos. Então, eu tenho a higienização das mãos, certo? Lembrando que, acho que nós já conversamos isso em aula, a higienização das mãos, ela precisa ser de fato uma higienização das mãos, certo? Quando eu me proponho a lavar as mãos, eu preciso de fato entender que eu preciso lavar as mãos. Todos vocês já ouviram falar? O noticiário não nos deixa esquecer da existência do coronavírus. Todos vocês já ouviram falar que se trata de um elemento gorduroso, certo? Muito bem. Vamos pegar 2 exemplos aqui. Quando você vai lavar uma frigideira depois que você acabou de fritar aquele bife. Você pegou aquela frigideira, passou uma água nela, abriu a torneira e passou uma água. Saiu a gordura? Não. Então vamos lá. Abrimos a água, tiramos o excesso, colocamos detergente e passamos a esponja ali. Saiu a gordura? Não. Eu vou precisar tirar aquela primeira camada, vou precisar lavar a esponja, fazer uma nova lavagem com um novo detergente, a esponja lavada, para poder ver se tira. E às vezes eu tenho que lavar 2 ou 3 vezes para tirar o excesso de gordura. Não é isso? Beleza. Outro exemplo.
quando nós vamos tomar banho, a gente lava as nossas orelhas, não é isso? Você já percebeu como é difícil você tirar a gordura da orelha? Você já percebeu isso? Como é incrível, né? Então você, para tirar toda a gordura da sua orelha, de todas as entradinhas, de todas as curvinhas, você tem que lavar 2, 3, 4 vezes às vezes para poder ela ficar sem gordura nenhuma. Não é assim que funciona? Imagine um vírus que a gente não sabe direito quem é, a gente está lutando com todas as forças e formas contra ele. Então a gente precisa lavar as mãos de fato, né? Lavar as mãos de fato, ó. Não esquecer dos polegares, porque numa lavagem normal você acaba deixando ele de fora, certo? Não esquecer desse espaço aqui dentro dos dedos, senão esse espacinho aqui vai ficar sem lavagem, né? Não esquecer de esfregar o dorso da mão, das duas mãos. Não esquecer de esfregar a ponta dos dedos. E quando eu esfrego a ponta dos dedos aqui na palma da mão, automaticamente eu já limpo a ponta dos dedos e já lavo bem a palma da mão. E eu preciso lavar com várias esfregações, e eu venho até a metade aqui do meu antebraço. Então, dessa forma, eu estou entendendo que eu estou lidando com um ser gorduroso e eu preciso retirá-lo da melhor maneira possível, tá? Então, sem essa de dar aquela passadinha ali de água nas mãos, tá? Isso aí não funciona, nunca funcionou, né? Quando se fala de biossegurança, isso nunca funcionou. Ainda mais agora que a gente tem um inimigo tão aterrorizante, vamos dizer assim, tá bom? Então, lavagem das mãos, né? As luvas e o avental, então quem está no hospital está familiarizado, óculos e máscara também, e a caixa de pérfuro cortantes, certo? Então vou dar uma lidinha aqui, embora a gente vá tocar nesse assunto mais pra frente. Então, higienização das mãos, lave com água e sabonete ou friccione as mãos com álcool em gel, de preferência, se a gente puder sempre lavar as mãos, é importante. Se as mãos não estiverem visivelmente sujas, antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção das luvas e após o contato com sangue ou secreções, tá? Use as luvas, calce imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida. Ou seja, quando eu vou calçar luvas, eu higienizo as minhas mãos para calçá-las. Quando eu retiro, eu higienizo minhas mãos depois de retirar. Então, esse é o procedimento correto. Então, não se usa luvas com as mãos sujas. E não é porque eu estou de luva que depois eu tiro e acabou a história. Não é assim. Higienização antes e higienização depois, tá bom? Use óculos, máscara e o avental quando houver risco de contato de sangue ou secreções para proteção da mucosa dos olhos, da boca, do nariz, da roupa e superfícies corporais, certo? E descarte em recipientes apropriados, seringas e agulhas sem desconectá-las ou reencapá-las. Então, para quem está aí nos hospitais, nas UPAs, enfim, nos prontos-socorros, então cuidado, essa prática nunca foi aconselhável, né? Ainda mais agora. Então, não é aconselhável que eu tente encapar, né? Peguei, usei a agulha ali naquele paciente e eu vou tentar encapar. Não faça isso, tá bom? Você pode se perfurar aí nessa situação. Então, vá, jogue direto ali no local adequado, no pérfuro cortante. Tudo bem? Então, vamos lá, continuando. Olha o que é importante a gente conhecer também. É importante a gente saber a persistência do Covid nas diversas superfícies. Então, olha só, na madeira ele fica 4 dias, no aço 2 dias, nas luvas 8 horas, né? Então, aquele pessoal que você vê aí, o cidadão comum, que ele tá calçando uma luva, você já viu isso? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente, muita gente mal informada. Ele calça a luva, sai com essa luva, passa o dia inteiro na rua, vai para todo lugar calçado naquela luva. Resolveu alguma coisa, gente? Claro que não. Ou a máscara, né? Agora o pessoal tá usando máscara de tecido. Aí você vê aquele cidadão, esses dias recebi uma pessoa lá no SAMU
e a máscara dele, um dia ela foi branca, né? E então ele tava ali com aquela máscara que dava nojo de olhar. E então, sei lá quanto tempo fazia que ele não, acho que do dia que ele colocou aquela máscara no rosto, ele nunca mais lavou. Então não adianta a gente usar porque falaram que tem que usar. Eu tenho que ter um propósito. Eu estou usando essa máscara por quê? Por que que eu estou calçando essa luva? Por que que eu estou calçando esse equipamento? Por que que eu estou usando esse óculos? Então tem que ter um motivo. Tem que ter uma motivação que seja adequada para o problema. Tá bom? Aí a gente tem aqui o alumínio, né, de 2 a 8 horas, ele vai resistir. O plástico, 5 dias, o papel, 5 dias e o vidro, 4 dias. Por isso que existe a necessidade tão falada todos os dias aí pra gente higienizar superfícies, higienizar a casa e limpa, e limpa, e limpa, e limpa a maçaneta, e limpa, 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 limpa. Outra coisa, já que a gente já tá, digamos, já ficando expert no assunto, então se você vai ao banco, por exemplo, você não tem necessidade de empurrar a maçaneta, pegar na maçaneta, né, onde todo mundo toca, empurra com as costas do seu corpo, né, ou coloca a mão lá em cima, onde dificilmente as pessoas estão colocando. Então, tudo que a gente puder fazer para evitar esse contágio, evidentemente que a gente vai fazer. Tá bom, pessoal? Então, ele vai conseguir ficar nessas superfícies por esse período de tempo e através dessa situação, a gente pode ficar contaminado, né? Se eu toco numa dessas superfícies que estão contaminadas e depois eu levo a minha mão, né, que tocou na minha boca, no meu nariz, nos meus olhos, por exemplo, eu posso me contaminar, tá? Então, quais são as medidas gerais, né? Para todos nós. A lavagem das mãos, né? Isso a gente falou agora, né? É importante, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. O distanciamento social, né? Explicamos, né? Por que é importante isso, falamos mais cedo sobre isso. A etiqueta respiratória, né? Ou seja, hoje a gente já está todo mundo de luva, todo mundo de máscara, né? Então, o que a gente vai fazer? Precisou espirrar, a gente se ausenta do lugar, espirra em um lugar separado, né? Tô enfim, eu preciso encontrar maneiras de fazer as coisas de maneira adequada, né? Se for necessário espirrar, então vamos usar essa parte do corpo, porque com essa parte dificilmente a gente vai usar para tocar as nossas faces, né? Então tudo que a gente puder fazer para evitar. Medidas consideradas importantes, né? No contexto dessa pandemia e da falta de EPI, então ficou sugerido para que a população use a máscara de tecido, certo? É um método de barreira importante quando combinado aos demais cuidados da higiene já preconizados. É importante também que eu e você saibamos que quando eu uso a máscara, eu não estou usando para me proteger. Eu estou usando para proteger a você e você usa para proteger a mim. Então, se todos nós estivermos usando as máscaras, um para proteger o outro, a chance de disseminação vai cair um pouco, certo? Então, essa é uma estratégia que tem o intuito de proteger o outro, como eu te falei, minimizar a disseminação de gotículas ainda na fase assintomática. Quer dizer, o cara nem sabe que ele está doente, mas ele está porque ele não está tendo sintoma nenhum, tá? Isolamento, né, da população em geral, diagnóstico de síndrome gripal, isolamento domiciliar por 14 dias, ou seja, eu tenho qualquer sintoma de gripe, então eu vou usar o protocolo de isolamento social por 14 dias, certo, pessoal?